Shalom, irmãos! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que estejam todos bem. Então, hoje nós estamos juntos, para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a festa de Pessa, onde a maioria das pessoas, o mundo inteiro conhece como Páscoa. Mas então, o correto é festa de Pessa ou é a Páscoa cristã? É isso que nós vamos buscar entender aqui com esse estudo de hoje, tá? Antes de mais nada, como eu sempre faço, eu quero pedir que vocês, caso gostem do vídeo, se inscrevam no meu canal, tá? Ativem o sininho para receber novos vídeos, notificações de novos vídeos no canal, tá? Deixe o seu joinha para nós e caso também queiram, deixe lá seus comentários, tá bom? Bem, antes de mais nada, eu quero apresentar o calendário, Eu quero falar um pouco sobre os calendários que hoje nós usamos. Porque assim, existe o calendário gregoriano, que é o calendário que rege o mundo, que foi instituído por Roma, tá? E existe o calendário bíblico, amados, para o povo de Deus, que foi instituído por Deus, certo? O calendário gregoriano, meus amados, ele é o que rege o mundo hoje. Ele foi criado pelo Papa Gregório como sendo uma adaptação do calendário juliano, que é muito mais antigo e que tem origens no calendário egípcio antigo e também no calendário babilônico, ou seja, ele é regido pelo ciclo solar. Nesse calendário gregoriano, o sol ele passa a ser o centro e o dia ele começa pelo sol. Começa pelo sol e o dia termina quando dá meia-noite no seu relógio, não é assim? Esse é o calendário gregoriano, que é o que rege o mundo. Só que nós, o povo de Deus, segundo a Bíblia, tá? O papai instituiu pra gente um calendário bíblico, certo? Para que nós possamos seguir e possamos nos guiar através desse calendário, tá? O calendário bíblico para nós começa com a festa de Pessa, o mês de Nissan. É isso que nós vamos estudar hoje, ok? Lá em Gênesis, no livro de Gênesis 1, versículo 14, o nosso papai ele disse: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar as estações, os dias e os anos. Então, o Senhor criou os luminares do céu para fazer separação entre o dia e a noite, e que ele sirva para nós como sinais para marcar as estações, os dias e os anos. É por eles que nós devemos nos guiar, entendeu? Então, assim, o calendário gregoriano, que é o que rege o mundo, ele é guiado pelo sol, certo? Já o calendário bíblico do povo de Deus, ele é lunisolar, tá? O que quer dizer isso? Um calendário lunisolar é onde os anos vão de acordo com o sol e os meses de acordo com as fases da lua. Então, no calendário bíblico do povo judeu, o mês sempre começa na lua nova. E ele também é constituído por 12 meses, certo? Como está descrito lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 24. Então, o mês sempre começa para o povo judeu na lua nova, certo? Segundo o calendário gregoriano, nós estamos no ano 2024, porque no gregoriano começa-se a contar a partir do nascimento de Jesus. E o dia, ele começa com o sol e termina quando dá meia-noite no seu relógio, que é a virada do dia, não é isso? No calendário judaico, no calendário bíblico, nós estamos, segundo eles, no ano 5.784, porque no calendário bíblico se começa a contar a partir da criação do homem, da criação de Adão, tá? E no calendário bíblico,
o dia termina com o pôr do sol. Tá? O dia termina com o pôr do sol. Por exemplo, num Shabat, o sábado se inicia no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Isso está descrito no livro de Gênesis, quando Deus diz assim: e se fez tarde e manhã o primeiro dia. Para o nosso papai, o dia começa pela noite, tá? O dia começa do pôr do sol de um dia para o outro. É tarde e manhã, certo? A noite ela vem antes do dia. Tanto que a palavra ali para tarde e manhã em hebraico é erev, que quer dizer entardecer. Outro exemplo, Deus, quando ele vinha conversar com Adão no jardim, ele conversava com ele na virada do dia, no pôr do sol, tá? No comecinho da noite. Então, no calendário bíblico, que é o calendário que o povo de Deus deve seguir, o judaico, certo? Ele é lunissolar. E o seu calendário começa a se contar a partir da lua nova, da primeira lua nova, é que o mês começa, é que o mês inicia. Entendeu, amados? Também é composto de 12 meses, certo? Então isso o papai deixou para nós como sinais de Deus, para que a gente possa discernir o tempo, o cumprimento das profecias e quanto tempo falta para a volta do nosso Senhor Jesus, para tempos determinados. Porque quando ele diz assim: e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. A palavra estações, que foi traduzida para nós como estações, na verdade em hebraico é moadim, que significa tempos determinados de Deus, os moedes de Deus. E os moedes de Deus servem para que a gente possa discernir os tempos, as festas do Senhor. O papai ele nos deixou 7 festas para que nós possamos cumprir. São as 7 festas de Deus, tá? Então, os moedes de Deus significa as datas em que o povo de Deus iria se encontrar para celebrar junto com o Senhor. E 7 são as festas bíblicas instituídas por Deus, tá? São 7 encontros anuais e tinha que ser todo ano. Então, a primeira festa bíblica instituída por Deus é justamente a festa de Pessah, que é comemorada no mês de Nissan e que esse ano vai cair no dia 9 de abril, é o primeiro dia da nossa festa, a festa de Pessah, certo? Então, dentro do calendário judaico, tá, o calendário do povo de Deus, nós temos 2 anos novos, porque ele é dividido entre, dentro do calendário dos judeus, tá, o calendário bíblico, ele é dividido entre o calendário religioso, que começa com o mês de Nissan, tá? Que esse ano começa em abril, dia 9 de abril, a primeira festividade, que é a festa de Pessah, tá? O ano começa com esse primeiro mês, certo? E tem o calendário civil, onde o ano começa entre setembro e outubro com o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Então, nós temos 2 anos novos. Um do calendário bíblico, litúrgico, ou seja, religioso, no mês de Nissan, e o outro do calendário civil, tá? Que é o que Israel cumpre, o calendário dos judeus, que é com o Rosh Hashanah. Tá certo, irmãos? Então, no calendário gregoriano, hoje nós estamos no ano 2024, mas no calendário bíblico, né, no calendário judaico, nós estamos, segundo eles, no calendário no número 5.784. Mas também, com relação a esse ano que eles nos dão, 5.784, existe uma pequena defasagem de 240 anos. Então, hoje nós estamos, na verdade, no ano 6.024. Então, 6.024 no calendário bíblico, tá? E 2024 no calendário gregoriano. Ah, irmã, mas por que houve essa defasagem de 240 anos? Bom, alguns historiadores, né, alguns estudiosos dizem que ao fazer essa transição
né, do calendário dos judeus, né, o calendário bíblico, para o calendário gregoriano, ao fazer esses cálculos, houve algumas perdas de anos, tá? Que eles não incluíram. Então, existe uma diferença de mais ou menos 240 anos. Então, na verdade, hoje, nós estamos no ano 6024, segundo o calendário judaico, tá? E 2024, segundo o calendário gregoriano. Certo? Então, qual dos calendários que eu devo seguir, irmã? Logicamente, o calendário judaico, tá? Porque é o calendário para o povo de Deus, é o calendário que aponta para os tempos determinados de Deus, é o calendário que aponta para as festividades do Senhor, porque 7 foram as festas que o papai, né, instituiu para nós, o povo de Deus, para nos encontrarmos com ele, para celebrarmos com ele, tá certo? E por que que isso é necessário? É necessário, irmãos, por quê? Porque nós precisamos conhecer a verdade. A verdade está em Cristo Jesus, Ele é a verdade, tá? E o povo de Deus precisa ter a mente de Cristo, uma mente renovada, como diz lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele fala, né, que nós não vos conformeis, né, com este mundo, mas nós renovemos a nossa mente, é uma metanoia, é uma mudança de mente. Renovemos a nossa mente, né? Para que a gente possa conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós temos que voltar às veredas antigas, nós temos que retornar às leis do Senhor. O Senhor Jesus, amados, ele cumpriu as leis de Deus nos mínimos detalhes. Jesus, ele celebrava as festas de Deus, ele cumpria o Shabat, tá? Ele celebrava todas as festas do Senhor, você entendeu? Ele cumpria todos os mandamentos relacionados à Torá, porque afinal de contas ele é a própria Torá viva. Então, a restauração do Evangelho do Reino de Deus passa também pela restauração da Torá, tá? Pelo cumprimento das leis do Senhor, das festividades, porque todas essas festas apontam para Cristo, entendeu? Nós fomos ensinados por Roma, amados, que isso daí é judaizar, é querer judaizar a igreja, né? É querer impor o judaísmo como religião, né? Que nós queremos judaizar a igreja de Cristo. Mas não, amados, nós temos que lembrar que o corpo de Cristo é composto de judeus e gentios. O Senhor Jesus, ele veio para reunir os dois povos, judeus e gentios, num único corpo, que é o corpo de Cristo. E o nosso Senhor Jesus, ele é judeu. Ele cumpria as festas bíblicas e os costumes judaicos. Entendeu, meus amados? Isso não é judaizar a igreja, tá? Isso é querer retornar às veredas antigas, aquilo que Deus instituiu, que o nosso papai instituiu, ou seja, é o resgate da nossa identidade. Entendeu, meus amados? Então, isso é virar o relógio do tempo na nossa direção e sair de quê? Do engano de Roma. Porque o calendário que foi feito por eles, que é o calendário gregoriano, ele foi feito para enganar o povo de Deus, para confundir o povo de Deus. Porque se o papai disse, como está escrito em Gênesis, e eu acabei de ler para vocês, que através dos luminares que ele criou no céu, nós vamos conseguir discernir os sinais do tempo, os tempos determinados para o cumprimento de todas as coisas, os dias e os anos. Então, qual era a estratégia de Satanás? Vamos confundir o povo de Deus. Entendeu, meus amados? O espírito do anticristo, a Bíblia fala que ele veio para mudar os tempos e as épocas, para que nós ficássemos confusos e fôssemos tragados pelas coisas malignas. Tá? Se nós não nos alinharmos com Deus, seremos engolidos por este século. A renovação da mente, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, precisa acontecer, né?
Então essa renovação da mente, a metanoia, é sairmos fora deste ciclo repetitivo que o mundo nos colocou em nós, entendeu? Porque se todos os tempos são mudados, se até um outro calendário é feito, a gente fica naquele ciclo repetitivo e nunca evolui, não sai do engano, entendeu? Andando em círculos. Existe, amados, um Deus chamado Cronos. Esse Deus chamado Cronos, ele cuida dos tempos. É de onde deriva a palavra cronômetro, cronologia. Ele é nada mais, nada menos do que um anjo caído. Ele rege os tempos no mundo, tá? Dentro da filosofia e das seitas. E ele aprisiona as pessoas dentro de um ciclo no tempo. E essas pessoas não conseguem perceber nem discernir os tempos de Deus. A pessoa fica rodando em círculos. Por quê? Né? Porque ela é guiada, tá? Pelo calendário do mundo, pelo calendário romano. Compreendeu, amados? Então ela não consegue discernir os tempos determinados do Senhor. Fica andando em círculos e nunca sai desse engano. Entendeu, amados? Essas festas do Senhor foram festas instituídas pelo nosso papai para que nós pudéssemos nos encontrar com ele e celebrar. E tudo isso aponta para Cristo, o Messias. Esses encontros, que são os moedes de Deus, era quando o povo de Deus deveria subir a Jerusalém para se encontrar com o Senhor. Eram reuniões para celebrar ao Senhor, eram assembleias solenes, tá? Durante o ano, tá? Então, quais são as 7 festas do Senhor? A festa de Pêssar, que as pessoas chamam de Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São as 7 festas do Senhor, tá? Então, assim, hoje nós temos em Israel o calendário bíblico e o calendário civil, ambos judaico. O calendário religioso começa no mês de Nissan, tá? Que é o primeiro dia do mês da festa de Pêssar, que para nós esse ano acontece em 9 de abril. E o segundo ano no mês de Tishirê, que é entre setembro e outubro, que é quando a gente comemora o Rosh Hashanah. Ok? Mas hoje nós vamos estudar a festa de Pêssar, que é a primeira festa bíblica instituída para Deus, para que o seu povo celebre, certo? E onde é que está isso, a instituição da festa de Pêssar? Ele está em Êxodo 12, certo? A partir do versículo 1, tá? Para a gente entender, os israelitas, eles foram escravizados no Egito durante 400 anos, tá? Existia uma profecia sobre o povo de Deus que Deus iria levantar um libertador para salvá-los. Este evento grandioso, conhecido como Êxodo, está intimamente, diretamente ligada à festa bíblica de Pêssar, que é a primeira festa que nós devemos cumprir, uma festa importantíssima chamada Pêssar. Então, os filhos de Deus, eles devem celebrar a Pêssar ou a Páscoa? Logicamente, Pêssar. Porque Pêssar em hebraico significa passar por cima, passar pelo alto, tá? E foi nesse período de angústia, nesse período de aflição do povo hebreu no Egito, que já estava escravizado durante 400 anos, que eles resolveram clamar ao Senhor. Clamar e pedir ao Senhor que os livrassem daquela escravidão, né? Que os tirassem daquela escravidão no Egito. E existia uma profecia de que Deus enviaria um libertador para libertar o seu povo. E foi aí que foi instituída por Deus a festa de Pêssar, tá? Vamos lá. Êxodo 12, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês, o mês de Nissan, ou também chamado Abibe,
Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. E aí ele começa a dar as instruções, né? Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. Então aqui o papai ele começa a dar instruções para Moisés com relação ao que eles deviam fazer, certo? E aí ele continua relatando, tá? Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará no crepúsculo, ou seja, no pôr do sol. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga das portas da casa. Passarão o sangue desse cordeiro nas portas da casa, nas casas em que vocês o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Então isso é papai dando instruções para Moisés de como deveria ser realizada a Páscoa, ou seja, a festa de Pêssar, tá? A Páscoa do Senhor, ok? Por que na Bíblia hoje, que nós temos, né, a maioria das traduções tem dizendo Páscoa? Porque a Bíblia, amados, na hora de ser traduzida, ok? Ela foi traduzida para o grego, entendeu? Então foi traduzido como Páscoa. Além do mais, a Bíblia mais comum que todo mundo usa, ela foi feita por João Ferreira de Almeida. E eu não sei se vocês sabem, mas João Ferreira de Almeida era um padre. Tá? Então a Igreja Católica, ao traduzir, traduziu nessa linguagem Páscoa, mas na verdade não é Páscoa, é festa de Pêssar, porque a palavra Pêssar significa passar por cima. O Senhor disse que quando o anjo da morte, né, quando o anjo destruidor viesse para o Egito à meia-noite daquele dia, e ele visse o sangue do cordeiro nas portas, né, daqueles que refizeram a sua aliança com Deus, no sangue do cordeiro, tá? Ele passaria por cima e aquela casa não seria atingida pela mortandade. Então, Pêssar significa passar por cima, passar por alto, entendeu? No hebraico é festa de Pêssar. Versículo 11. Então assim o comereis. Comereis como? Com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Vocês irão comer apressadamente e esta vai ser a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e eu ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito eu executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue nas portas, versículo 13, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, o anjo, né, da morte, passareis por cima de vós, e não haverá entre vós pragas destruidoras, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrastes como festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo, amados. 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado
ok? Então essa é a festa de Pêssar que o nosso papai instituiu para o seu povo, certo? E eu me lembro que quando eu estava passando o meu processo, né, estudando com o Senhor, quando eu estava passando o meu processo de volta para o jardim, eu lia as leis do Senhor, e quando eu vi escrito perpétuo, né, estatuto perpétuo, eu fiz mas se o Senhor aqui manda que a gente cumpra isso como estatuto perpétuo, e a palavra perpétuo quer dizer para sempre, por que hoje nós não cumprimos? Né? Por que hoje nós não fazemos? Né? Como é que nós devemos? Eu comecei a perguntar, né, para o papai, como é que nós devemos celebrar as suas festas? E foi aí que ele começou a me ensinar sobre as festas bíblicas e o calendário que nós deveríamos seguir. Entendeu, amados? Então essa é a festa de Pêssar que foi instituída para que nós viéssemos a cumprir. Você entendeu? E essa festa é para que a gente cumpra para quê? Para nos lembrar que o Senhor, ele nos tirou, nos libertou do Egito com mão forte, nos livrou da escravidão, nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino da sua luz, tá? Então aí ele continua discorrendo, né, sobre a festa da Páscoa. Em Levítico 23, ele também fala sobre a instituição da festa da Páscoa. Levítico 23, versículo 4 ao 5. Ele vai dizer assim: estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Lembra da proclamação que eu fiz por meio do Senhor sobre a santa convocação? Então, estas são as festas do Senhor, as 7 festas que eu falei. As santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Tá? É porque eu estou aqui lendo uma Bíblia de João Ferreira de Almeida. Tá certo? Então tá dizendo a Páscoa do Senhor, mas é a festa de Pêssar. Então, meus amados, nesse ano, o primeiro dia do mês de Nissan vai cair no dia 9 de abril. E no dia 14, que é o 14º dia aqui, como o Senhor está dizendo, ao 14 do mês, pela tarde, é a festa de Pêssar. Se você contar 14, vai cair exatamente no dia 22 de abril, tá? Então, se o primeiro dia do mês de Nissan cai no dia 9 de abril, então é só a gente contar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, o 14º dia, que é o dia onde o cordeiro deveria ser imolado, tá? Cai justamente no dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil esse ano. Entendeu por que o papai pediu que fizesse uma santa convocação? E que a gente abrisse um jejum, tá? Que vai começar no dia 7 de abril, um dia antes do eclipse, e vai até o dia 22, que é o dia da celebração da festa de Pêssar. Entendeu, meus amados? Ok. Então a pergunta é: todos podem participar da festa de Pêssar, inclusive os gentios? Sim. Sim. Como eu disse lá no vídeo da Santa Convocação, como está escrito em João 1, né? O que foi que o nosso Senhor diz? Né? Que a todos quanto crerão no seu nome, ele deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. A todos quanto crerão. Certo? Mas nós vamos verificar aqui em Êxodo, no mesmo capítulo 12, a partir do versículo 43, que existe uma condição para você participar da festa de Pêssar, certo? No mesmo capítulo que nós estávamos lendo anteriormente, Êxodo 12, tá? No versículo 43, vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da festa de Pêssar. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo comprado por dinheiro, porém,
Depois que o houverem circuncidado, aí sim vão poder comer dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne para fora de casa, e não lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel o fará. Se, porém, algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar Pêssar, seja-lhe circuncidado todo macho. Então se chegará e a celebrará, e será como natural da terra. Nenhum incircunciso, comerá dela. A mesma lei haja para o natural quanto para o estrangeiro que peregrinar, que estiver habitando entre vós. Ok? Então, o que ele quis dizer com isso? Todos podem participar, desde que se arrependam dos seus maus caminhos, se convertam ao Senhor e desejem refazer a aliança com o Senhor Jesus. Aí sim, você vai poder celebrar a festa de Pêssar. Entendeu? Por quê, amados? Porque quando um gentio, ele decide crer no Senhor Jesus, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter a Deus e passar a obedecer às leis do Senhor, refazendo a sua aliança com Deus, ele também se torna como um judeu. O próprio apóstolo Paulo falou isso no livro de Romanos, tá? No livro de Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 14 até o 29, o apóstolo Paulo, ele explica que judeu não é aquele que fez a circuncisão na carne, não é somente esse, mas é aquele que circuncidou o seu coração. Porque creu no Senhor Jesus, o reconheceu como seu Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus maus caminhos, se converteu a Deus, fez uma aliança com Ele e decidiu agora obedecer ao seu Senhor, seguindo e obedecendo às suas leis, cumprindo, praticando no seu dia a dia. Então esse, pelo Espírito Santo, teve o seu coração circuncidado, a sua mente circuncidada. Então passou também a fazer parte de um único povo, o povo judeu. Então o próprio apóstolo Paulo já falou em Romanos 2 que aquele que decide se tornar, um filho de Deus por meio do Senhor Jesus, ele também se torna judeu. Então ele precisa seguir as leis da Torá. Nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele era apóstolo dos gentios, porque ele foi levantado por Deus para pregar a Torá para os gentios, para reunir o povo judeu, a casa de Judá, com a casa de Israel, ou seja, judeus e gentios num só corpo. Então ele foi levantado para ensinar a Torá, as leis de Deus ao povo gentio. Entendeu, amados? Então, se você estiver decidido em fazer uma aliança com o Senhor Jesus, crer nele, reconhecer, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter de verdade ao Senhor, seguindo, crendo e obedecendo às suas leis, então você se tornou um judeu e você pode e deve celebrar as festas do Senhor, principalmente a festa de Pêssar. Entendeu? Como diz também, o apóstolo Paulo fala no livro de Colossenses 2, a partir do versículo 11, ele diz que todos nós somos judeus no coração, porque o nosso coração é que foi circuncidado. Na nova aliança em Cristo, a circuncisão não é na carne, a circuncisão é no coração. Coração, mente, a mesma coisa, segundo a Bíblia. Entendeu, amados? Então, esse ano, eu volto a dizer, a nossa festa de Pêssar, nós vamos celebrar a festa de Pêssar no dia 22 de abril, ok? No livro de Deuteronômio também vai falar, Deuteronômio 16, também vai estar confirmando aquilo que foi dito antes, tanto em Êxodo quanto em Levítico. Deuteronômio 16, a partir do versículo 1 diz: guarda o mês de Abibe, que é a mesma coisa que o mês de Nissan, e celebra Pêssar.
a festa do Senhor, o teu Deus, porque no mês de Abibe, ele te tirou do Egito e foi de noite. Sacrificarás ao Senhor, o teu Deus, como oferta de peça, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Entendeu? Nela não comerás pão levedado, 7 dias nela não comerás pães sem fermento. Aliás, só comerás pães sem fermento, que são os pães ázimos, pães de aflição, porque vocês apressadamente saíram do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia da tua saída do Egito, para que seja lembrado do dia em que o Senhor te libertou da escravidão do Egito e te tirou do Egito com mão forte. Entendeu? E aí vem as outras festas do Senhor. Vem a festa dos pães ázimos, a festa das primícias, que está intimamente ligado com a festa de Pessa, né? Porque pães ázimos é pães sem fermento, que foi comido durante a celebração de Pessa, tá? E a festa das primícias, estão todas ligadas com a festa de Pessa. Depois vem Pentecostes, depois a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa de tabernáculos, que são as 7 festas do Senhor. Ok? Bom, aí a gente já vai para o tempo de Jesus, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado para retirar os pecados do mundo, né? Então ele é o Cordeiro de Deus que o papai deu para ser imolado na Páscoa. Então, só um momento. Foi durante, meus amados, a celebração de Pessa que Jesus, reunido com seus discípulos, proferiu aquelas famosas palavras que todo mundo conhece, né? Este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Como está escrito lá em Lucas 22, versículo 19. Certo? Mas antes da gente ir para Lucas, eu quero ir para Mateus 26. Mateus 26. O título aqui, a epígrafe na minha Bíblia é A Última Páscoa. Tá? Mateus 26, a partir do versículo 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, isso já é Jesus reunido com seus discípulos na última Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para perdão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E aí, depois de tudo isso, eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Certo? Amados, como eu falei para vocês, a Bíblia que nós temos hoje, que é comumente usada, né, por todos, é uma Bíblia que foi traduzida para o grego, principalmente o Novo Testamento, que está no grego koiné, tá certo? As traduções, a primeira tradução, ela foi feita pela Igreja Católica. Então, na minha epígrafe aqui está escrito: a última Páscoa, a Santa Ceia. Ou, em muitas outras, tem escrito a Ceia do Senhor. Amados, a festa de Pessa não tem nada a ver com a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Para o nosso papai, o que foi instituído foi a celebração da festa de Pessa. A Santa Ceia ou a Ceia do Senhor é algo que foi inventado pela Igreja Católica. É doutrina de homens, não é uma doutrina de Deus. Entendeu? Não tem nada a ver com o Senhor Jesus. O que foi instituído pelo nosso papai e que foi confirmado pelo Senhor Jesus
é a instituição da festa de Pêssar. Quando o Senhor Jesus estava reunido aqui com os discípulos, fala da última Páscoa, da última ceia, tá? A palavra ceia significa comer, comer. Então ele estava num cenáculo que foi preparado, né? Ele pediu para que os discípulos preparassem esse cenáculo, onde ele se reuniu com seus discípulos para celebrar a festa de Pêssar. Não tem nada a ver com a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, que foi instituída pela Igreja Católica e que hoje a maioria das igrejas evangélicas protestantes também assimilaram, adotaram para si. Vocês entenderam? Em 1 Coríntios 5, 7, a gente vai dar um pulo agora lá rapidinho em 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 7 ao 8, o próprio apóstolo Paulo, ele está falando sobre isso, meus amados. Ele está falando sobre a festa de Pêssar. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 5, do versículo 7 ao 8. Que durante a festa de Pêssar lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, que era a nossa Páscoa, ou seja, o nosso Cordeiro, ele foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa de Pêssar, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Aonde é que tem pães sem fermento, amados? Na festa dos pães ázimos, que está dentro da festa de Pêssar. Não é a Santa Ceia que foi instituída pela igreja, que geralmente as igrejas celebram. A Igreja Católica parece que celebra todo dia, né? A comunhão, né? Que é a hóstia sagrada e o vinho. E a maioria dos evangélicos e protestantes parece que uma vez por mês celebra aquilo que eles chamam de Santa Ceia do Senhor. Só que isso não existe, amados. Isso é doutrina de homens. Quem instituiu foi a Igreja Católica em Roma. E acabou que as igrejas evangélicas protestantes também adotaram isso. Da mesma forma que a Igreja Católica instituiu o dízimo, sendo dinheiro e recolhido como 10% uma vez por mês. As igrejas evangélicas também adotaram isso, mas a Bíblia diz que o dízimo não tem nada a ver com dinheiro. Entendeu? Então a Igreja Católica Romana, ela foi adotando, criando doutrinas de homens, e muitas dessas doutrinas foram copiadas pelas igrejas evangélicas protestantes. Essa Santa Ceia que eles chamam, a Ceia do Senhor, é algo que não existe. O que existe é a celebração da festa de Pêssar. E o próprio Paulo fala sobre isso. Quer ver outra passagem muito comum? 1 Coríntios 11, 23, que geralmente é a passagem onde todos os líderes, né, da maioria das igrejas evangélicas costuma ler quando vai fazer a Santa Ceia, que geralmente é aos domingos, né? Uma vez por mês, eles citam essa passagem. Então, olha bem, nós precisamos entender que a igreja de Coríntios, ela era uma igreja que estava passando por inúmeros problemas. Era uma igreja que a maioria das pessoas eram gregas, então eram gentios, eram gregos e tinha muita influência grega, né? E eles ainda estavam aprendendo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava ali ensinando várias coisas, tá? Mas olha o que ele diz. E nessa passagem de 1 Coríntios 11, ele repreende os irmãos porque eles estão se reunindo para ceiar de qualquer jeito. Não é isso? É uma passagem bem conhecida. Quando eles se reúnem para ceiar, eles comem de qualquer jeito, eles não se comportam como os irmãos em Cristo. Não é? E aí, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo começa a repreendê-los a respeito da reunião que eles estão fazendo. E a partir do versículo 23, ele vai dizer assim: pois eu recebi do Senhor o que também eu ensinei a vocês, que o Senhor Jesus,
na noite em que foi traído, tomou o pão. Em que noite que Jesus foi traído, meus amados? Na última ceia, quando ele estava comemorando a festa de Pêssar. Entendeu? Então o apóstolo Paulo, ele está praticamente dizendo, vocês, essa ceia que vocês estão celebrando, não é a ceia que foi determinada pelo Senhor. A ceia que foi determinada pelo Senhor é a festa de Pêssar. Tá? A partir do versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Façam isto em memória de mim. Quando foi que aconteceu isso? Na festa de Pêssar, na última ceia, que nós acabamos de ler em Mateus. Versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que vocês forem beber, em memória de mim. Ou seja, relembrando aquilo que eu fiz na festa de Pêssar. Pois todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E é por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que ainda dormem. Então veja bem, o apóstolo Paulo chegou nessa igreja e viu que estava uma desorganização terrível na hora da ceia. Eles não estavam entendendo, eles estavam praticando de maneira errada. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo repreendeu eles severamente, né? Porque muitos, inclusive, estavam deixando de comer em casa para comer lá, na ceia que eles chamam de ceia do Senhor, né? E com isso, uns comiam de mais e outros comiam de menos. Então, o apóstolo Paulo estava repreendendo eles e dizendo que aquilo não é nem nunca foi uma ceia do Senhor. E depois ele falou, a ceia do Senhor que eu recebi de meu pai e que eu ensinei para vocês é a festa de Pêssar. E aí ele começa a dizer, pois eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então assim, eu não vou ler novamente, eu já li com vocês, acabei de ler com vocês. Então ele estava dizendo, a ceia do Senhor não é essa, queridos. A verdadeira ceia do Senhor, que vocês chamam de ceia do Senhor, é a festa de Pêssar. Vocês estão confundindo tudo, entendeu? E é por isso, olha o que ele diz no versículo 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Vocês estão comendo sem entender nada. Vocês estão celebrando algo que vocês não estão entendendo nada. Vocês estão confundindo tudo. Então ele diz, examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Porque tem outro detalhe, cada vez que eu como deste pão e bebo deste cálice, festejando a festa de Pêssar, eu estou anunciando a morte de Jesus. E a aliança que eu estou fazendo com ele na sua morte. Eu estou relembrando o que ele fez por mim no dia da festa de Pêssar, porque ele foi o Cordeiro Pascual, ele é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Então, cada vez que eu celebro a festa de Pêssar e eu bebo do sangue dele, como do pão, eu tenho que ter a consciência que eu estou ali relembrando algo que ele fez e estou fazendo uma aliança com ele na sua morte e na sua ressurreição. Ou seja, eu estou também firmando uma aliança de que eu também vou morrer e vou ressuscitar assim como Cristo.
É isso que ele está explicando. Então, quando eu celebro a ceia de uma maneira errada, sem entendimento, sem discernir o corpo, aquilo que eu estou fazendo, eu estou comendo e bebendo para a minha condenação. Eu estou comendo e bebendo sem discernir o corpo. E ele diz aqui, ó, examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Por que eu tenho que me examinar a mim mesmo antes de comer desse pão, desse cálice? Porque quando eu beber desse pão e desse cálice, tá? Eu vou estar anunciando a morte e a ressurreição de Cristo, aquilo que ele fez, e eu estou me aliançando com ele, eu estou me comprometendo em também morrer para que ele me ressuscite. Simples assim. E aí ele fala no versículo 30, e é por causa disso que há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos que ainda estão dormindo. Por quê? Porque estão celebrando algo sem ter a menor consciência, a profundidade do que vem a ser a festa de Pêssah. E do que vem a ser uma aliança com o Senhor Jesus no seu sangue. Entendeu, meus amados? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então os homens interpretaram tudo de maneira errada. Hoje tem muitos que dizem assim, eu sigo a Paulo porque Paulo foi aquele que edificou as igrejas. Paulo foi aquele que o Senhor levantou e ele é responsável por abrir e fundar igrejas. Tá? E o que Paulo disse está de acordo com o que você entendeu? Não. Muitas das palavras de Paulo foram todas distorcidas, meus amados. Porque o que ele está dizendo aqui não tem nada a ver com o que é feito hoje nas igrejas. Então, voltando a dizer, a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor é uma invenção do catolicismo. Quem introduziu isso? Constantino. Quem era Constantino? Ele era um homem pagão que supostamente disse que se converteu ao cristianismo, mas não se converteu coisíssima nenhuma. E ele mudou as crenças, ou seja, misturou as crenças dele como pagão com a Bíblia e criou uma religião que foi o cristianismo romano. Entendeu, amadas? O povo de Deus é para guardar o sábado, ele instituiu o domingo como dia ao Senhor. O calendário judaico segue a lua, é lunisolar, ele segue o sol. Entendeu como ele foi mudando todas as coisas? Ele instituiu a Santa Ceia. Jesus, ele determinou que a celebração, essa celebração que é a festa de Pêssah, a verdadeira, é para ser realizado como um ato memorial, que relembra o que ele fez por nós, a sua morte e a sua ressurreição. E isso é realizado em Pêssah, porque ele é que é o Cordeiro Pascual, meus amados. E não em outra data, é uma vez somente no ano, meus amados, que se celebra a Pêssah. Portanto, Jesus nunca instituiu a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, como pensam a maioria dos cristãos, mas somente ele deu uma ordem, tá? Que na ceia de Pêssah, na hora de comer do pão e beber do vinho, houvesse uma lembrança do seu sacrifício expiatório por toda a humanidade, que foi quando ele expiou na sua morte, ele foi imolado como cordeiro e expiou na sua morte os pecados da humanidade. Então, cada vez que nós celebramos a festa de Pêssah, nós lembramos do que Jesus fez por nós. Então, todas essas coisas que foram instituídas pela Igreja Católica não tem nada a ver com Deus, meus amados. Semana Santa é instituição da Igreja Católica, o cristianismo romano. Domingo de Ramos não tem nada a ver com a Bíblia, meus amados. Semana Santa, Domingo de Ramos, Quaresma. Porque só pode comer peixe. Não tem nada a ver com a Bíblia, meus amados. Entendeu, meus irmãos? Isso é tudo doutrina de homens. São tudo tradições humanas.
sabe, de onde eu nasci, porque eu sou de Salvador, na Bahia, a gente tem o hábito de comer caruru, de comer vatapá, nada disso pertence a nós, tá? Na sexta-feira, que eles chamam de sexta-feira da paixão, lá em Salvador, né, eles comem muqueca de peixe, tem vatapá, tem caruru, nada disso, meus irmãos, está de acordo com a Bíblia. Isso não pertence ao povo de Deus. Isso são tradições humanas, doutrina de homens, nada disso existe. O que existe para nós é a festa de Pêssar. Então, por exemplo, sábado de aleluia, que é o dia de hoje, misericórdia, meus amados, que eles dizem que é o dia de queimar Judas. Nada a ver. Amanhã, que é o domingo de Páscoa, tem que ter o almoço de Páscoa, porque tem que ter bacalhau, porque tem que ter ovo de Páscoa de chocolate. Aí também tem a mistura do capitalismo, porque faz você gastar para comprar ovo de Páscoa, para comprar bacalhau, para promover uma ceia em família, para comemorar a Páscoa no domingo. Tá tudo errado, meus amados. A nossa festa não é a que vai acontecer amanhã. Amanhã é como eles comemoram no mundo. A nossa festa, que é a festa de Pêssar, nós vamos celebrar juntos aqueles que atenderem ao chamado da Santa Convocação no dia 22 de abril, que é o último dia do nosso jejum. Entendeu, amados? Então, esse ano é um ano em que o papai está cobrando posicionamento dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus não têm que estar envolvido nessas coisas. A própria palavra do Senhor fala, o apóstolo Paulo disse, não sejais participantes da mesa de Deus e da mesa de demônios. Não coma de comida de ídolos e comida do Senhor. Vocês precisam se posicionar. A nossa festa não é a Páscoa cristã, é a festa de Pêssar. É o que nós devemos celebrar. E devemos celebrar a festa de Pêssar com a consciência de que nós estamos nos aliançando com o Senhor Jesus no seu sangue. Então, assim como ele morreu e ressuscitou, nós precisamos morrer e ressuscitar. Hoje, nós precisamos nos ofertar como cordeiro para ser imolado. É o sacrifício perfeito. É quando nós nos fazemos como cordeiro e nos imolamos para Deus. Esse é o perfeito sacrifício. E o diabo, ele fica furioso quando você faz o perfeito sacrifício, porque quando você morre para este mundo, quando você vai para a cruz e é crucificado com Cristo e ele te ressuscita, acabou o império das trevas na tua vida, amados. O diabo sabe que o perfeito sacrifício destrói o poder dele na sua vida e te torna filho de Deus. Então, por isso que ele muda o calendário, ele institui festas mundanas, ele se introduz nas igrejas, ele causa essa mistura toda para que o povo fique confuso e andando em círculos e nunca seja liberto. Entendeu, meus amados? Esse é o trabalho de Satanás. Ele não quer que a gente venha enxergar a verdade, como está escrito, o príncipe deste mundo trata de lhe cegar o entendimento para que eles não conheçam a verdade do evangelho de Cristo e sejam livres. Compreendeu? Olha o que diz em Lucas 22. Vamos lá para Lucas 22. Vamos voltar um pouquinho. Vamos sair de Coríntios e vamos para Lucas. Lucas 22, versículo 19. Lucas 22 também vai falar, meus amados, sobre a última ceia, né? A Páscoa. A festa de Pêssar, porque aqui está escrito Páscoa na minha Bíblia, né? E aí eu tô lendo Páscoa para vocês, mas é a festa de Pêssar. Então Jesus está reunido com seus discípulos, a mesma passagem de Mateus 26, só que agora a gente está em Lucas, né?
E Lucas, ele vai dizer assim, a partir do versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, peça, antes do meu sofrimento, pois eu vos digo que não mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse, tomai-o e reparti-o entre vós, pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o cálice novamente, depois da ceia, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. A palavra cálice, em hebraico, significa obra, amados. Obra. O Senhor Jesus, ele veio para realizar uma obra. E ele realizou aquela obra. E a obra dele foi expiatória. Né? Ele foi para a cruz do Calvário, morreu e ressuscitou. Ele realizou a obra. Só que ele compartilhou essa obra com os demais, com os discípulos. Ele compartilhou. E os discípulos fizeram uma nova aliança com ele no sangue dele. Ou seja, eles se comprometeram, eles compartilharam a obra redentora de Cristo. Então, da mesma forma que Cristo entregou o corpo dele por nós, nós precisamos entregar o nosso corpo por ele. Porque, afinal de contas, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado junto com o corpo dele, que é a igreja. Então, se eu faço uma aliança com Cristo, bebo do sangue dele como do corpo dele, eu também me comprometo a ir para a cruz e ser crucificado com ele. Entendeu, amados? Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios. Quando vocês forem festejar, celebrar a festa de Pêssah, ainda celebre com a consciência da morte de Cristo. Com discernimento, para que você não esteja comendo para a sua condenação. Entendeu, meus amados? Então, ainda tem outro detalhe. Aquele texto de 1 Coríntios é o seguinte. O apóstolo Paulo, amados, ele era mestre da lei, era judeu, tá? E ele celebrava o Shabat. Todas as vezes que eles se reuniam para estudar a palavra de Deus e para celebrar o Shabat, num sábado, como o próprio nome já diz, existe a ceia do Shabat. Então o Paulo ministrava a palavra e depois eles iam ceiar. E a ceia não era só um pedacinho de pão e um copinho, um cálice de suco de uva, não. Eles comiam mesmo, era a ceia do Shabat. Então, todo sábado, quando eles se reuniam para estudar a palavra de Deus e para celebrar o Shabat, eles ceiavam. Não era a ceia do Senhor, como é instituída hoje. E mesmo essa ceia, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão fazendo uma confusão danada, porque vocês não pensam nos outros, né? Uns comem demais, outros comem de menos e causa maior confusão. Olha quanta coisa confusa, meus amados. O povo de Deus, amados, ele segue diretamente a lei do Senhor. E nós precisamos voltar às veredas antigas, inclusive com relação ao Shabat. Por exemplo, de uns tempos para cá, algum tempo atrás, o papai ele disse para mim, quando você for realizar os seus estudos, quando você for fazer as suas gravações, você vai fazer num Shabat, que é num sábado. E agora você vai cumprimentar os irmãos com Shalom. Então, assim, a gente precisa fazer o caminho de volta para o jardim, a gente precisa seguir ao nosso papai, a gente precisa fazer exatamente como ele quer. Entendeu? Ah, irmã, mas Lucas 22, você disse que eu tenho que compartilhar da obra redentora de Cristo? Sim. Sim. Olha o que o Senhor disse. O que o Senhor disse para os discípulos dele? Se eu não me engano, está em Mateus 22, se eu não me engano. A mãe dos filhos do trovão, Tiago e João,
chegou para Jesus e disse que pediu a Jesus que desse 2 lugares para os filhos dela, um à direita e outro à esquerda, do lado de Jesus. E Jesus virou para ela e falou: tem consciência do que você está pedindo? Por acaso vocês, né, os filhos dela, poderão beber do cálice que eu vou beber? E ele disse: sim. Os 2 responderam, né? Nós podemos beber, sim, do cálice. Aí Jesus diz: não, vocês não podem beber, mas vocês vão beber futuramente desse cálice. Vocês vão compartilhar e vão beber desse cálice. Que cálice? O cálice que Jesus bebeu. O cálice da obra que ele veio fazer. O cálice da sua morte, da sua ressurreição. O cálice da aliança no sangue de Cristo. Cálice quer dizer obra. Quando Jesus estava no Getsemane e que ele estava sendo afligido pela alma dele de uma forma tão grande, e diz que a aflição era tão grande que ele chegou a derramar sangue, né, pelos poros, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contanto não seja feito conforme a tua vontade, a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Então, cálice está se referindo à obra. Então, da mesma forma como Jesus passou pelo processo, foi prensado no jardim de Getsemane. A palavra Getsemane significa prensado, prensa de azeite, né? A oliveira foi prensada até sair o azeite. Nós também precisamos passar. Então, cada vez que nós celebramos a festa de Pêssar, nós nos comprometemos, nós fazemos uma nova aliança em Cristo e também morremos para que Ele nos ressuscite. Nós somos crucificados junto com Cristo. E se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Então, amados, nós que somos o seu povo não temos nada a ver com o mundo. Nada a ver com o mundo. E nenhuma prática mundana nos pertence. Como também nenhuma festa mundana. O nosso calendário não é o gregoriano, é o judaico. As nossas festas são as 7 festas bíblicas instituídas pelo Senhor e não as festas do mundo. A primeira festa bíblica que nós vamos comemorar, celebrar, é a festa de Pêssar. Esse ano, a festa de Pêssar, o primeiro dia do mês de Nissan, é dia 9 de abril, que vai cair um dia depois do eclipse. Como eu falei para vocês, o papai ele me falou que no dia 8 de abril, durante o eclipse, vai ser aberto um portal para as trevas. Algo muito terrível vai estar sobre o mundo todo, mas principalmente sobre o Brasil. E foi por isso que o papai pediu para que a gente começasse o nosso jejum no dia 7, no domingo. Porque dia 8 cai numa segunda-feira. Então, no dia 7 de abril, num domingo, a gente começa o nosso jejum. Eu e todos aqueles que aceitaram o chamado do Senhor, os valentes de Deus que querem refazer sua aliança com o Senhor. No sangue do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus. Tá? E que desejam fazer parte desse exército de Cristo. Depois do eclipse, logo no dia 9, na terça-feira, começa a contagem do mês de Nissan. A Bíblia diz que no 14º dia o Cordeiro foi imolado. O 14º dia, a partir do dia 9, vai cair exatamente no dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil. Nós vamos passar por esse portal, porque da mesma forma que vai abrir um portal das trevas no dia 8, vai abrir um portal para a libertação do povo de Deus no dia 22 de abril. E não só nós vamos passar por esse portal, como nós vamos fazer a nação brasileira passar por esse portal. Porque a representação de uma nação é o seu povo. E o Pai escolheu esse lugar aqui, para habitar no meio de nós.
para trazer um avivamento no qual nunca foi visto e que vai atingir o mundo inteiro, como eu já falei para vocês. Então essa santa convocação é para mim e é para todos que desejam refazer a sua aliança com o Senhor Jesus, que creem e obedecem às suas leis, obedecem às suas palavras, praticam as suas leis, são irrepreensíveis no Senhor, porque amam a Deus e desejam andar nos seus caminhos, que abandonam de verdade as práticas mundanas para seguir a Deus. Eu novamente venho por meio do Senhor convocar a todos que desejam, que creem no Senhor Jesus e que o reconhecem como Senhor e que verdadeiramente desejam se tornar filhos de Deus e que querem, e que amam e que desejam trazer restauração para essa terra, porque o papai ele tem promessas, amados, de restauração para essa terra, promessas de Deus para essa terra. Só que antes da paz e das promessas serem cumpridas, vem a guerra. E nós precisamos estar prontos e preparados para a grande batalha que está por vir. E precisamos ser selados, precisamos ter a porta das nossas casas com o sangue do Cordeiro nos umbrais, para que quando o anjo da morte ele vier, o anjo destruidor, que é o próprio Deus, que ele vem para ferir, para trazer juízo para esta terra, não venha nos alcançar, amados, porque nós já refizemos a nossa aliança com Cristo. Então essa santa convocação é a convocação para a assembleia solene diante do Senhor, um jejum. É necessário que o povo se humilhe diante da presença de Deus, que reconheça os seus erros, que se arrependa dos seus maus caminhos e se converta verdadeiramente a Deus, para que possa alcançar misericórdia. O jejum vai ser do dia 7 de abril até o dia 22 de abril. É o último dia do nosso jejum, dia 22, que é o dia que a gente vai celebrar a festa de Pêssah juntos. O jejum, como eu falei, o papai, a única direção que ele me deu foi que não fosse menos de 3 horas de jejum por dia. Mas, amados, nós somos aqueles que temos relacionamento com o papai. Então converse, ore ao pai, procure saber como que ele quer que você faça. Como que você deve jejuar, quantas horas você deve jejuar. Para mim, por exemplo, ele já me deu muito mais horas. Entendeu? Ele já me instruiu quantas horas que ele quer, o horário que ele quer que eu comece, o horário que ele quer que eu termine. Então converse com o Senhor, ore a Deus e procure saber de que maneira que ele quer que você faça o jejum. Jejum total, jejum parcial. Se relacione com o nosso Deus, com o nosso papai e procure saber dele. O que ele me disse foi que não fosse menos de 3 horas. E eu sei que ele falou isso de jejum porque existem pessoas idosas no nosso meio, pessoas que nunca fizeram jejum, ou pessoas que têm comorbidades, tomam remédios, têm horário para tomar os seus remédios. Então que não seja menos de 3 horas. Mas existem pessoas que ele vai determinar muito mais. Entendeu? E outra coisa que eu quero salientar, parece engraçado, mas ainda existem pessoas que decidem fazer o jejum a partir de meia-noite quando está dormindo. Amados, meus queridos irmãos, se você está dormindo, não é jejum, não é nenhum sacrifício. Você está dormindo, seu corpo está sendo alimentado. Então não faz sentido algum abrir um jejum meia-noite quando você está dormindo. E acabar o jejum 6 horas da manhã, 7 quando você levantar. O que a gente oferece para Deus tem que custar algo. Tem que ter sacrifício, tem que ter esforço. Jejum enquanto está dormindo não vale de nada. A não ser que ele diga, não, eu quero que você faça o jejum na madrugada. Então você vai permanecer a madrugada acordado de vigília. Porque ele escolheu o turno da madrugada para você jejuar e clamar a Deus. Entendeu? Caso contrário, quem está dormindo não está oferecendo o que para Deus? Não tem sacrifício nenhum, meus amores. Então conversem com o Senhor,
orem a Deus e procurem saber como que Ele quer que vocês jejuem, quantas horas são, de que horas até que horas, contanto que vocês jejuem todos os dias, do dia 7 até o dia 22, que é o último dia do nosso jejum, e que nós vamos fechar com a celebração da festa de Pêssar. Tá certo? E que não seja menos de 3 horas o seu jejum. Foi essa a orientação que eu recebi de papai. Tá certo, amados? Então que todos fiquem com a paz do Senhor e nós vamos nos comunicando, tá? Nós vamos gravando vídeos e nós vamos seguindo em frente, tá? Refazendo a nossa aliança com o Senhor Jesus, tá certo? E atendendo ao chamado e fazendo exatamente do jeito que Ele quer. Do jeitinho, como Ele disse a Josué. Cuide de cumprir as leis, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, seja irrepreensível no Senhor e em cumprir as leis de Deus e os mandamentos de Deus. A Páscoa do mundo não tem nada a ver conosco. As festas mundanas não tem nada a ver conosco. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Em cima do muro não dá para ficar. Você precisa se posicionar como filhos de Deus. Tá certo? E para terminar, eu encerro com aquele versículo muito conhecido, né, de todos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter a mim, né, se humilhar perante o Senhor, então eu ouvirei o seu clamor do alto dos céus, eu virei e curarei e sararei a sua terra. Amém, amados? Tamo juntos. Que todos fiquem na paz do Senhor. Amém.